O Vasco se reapresentou hoje após ganhar 2 dias de folga, depois de vencer o Bragantino. O que os meninos fizeram na folga? Adoro fofocar as folgas. Eu vi lá, o Nuno Moreira foi pra São Paulo. Passeou? Passeou, o Ryan também Pô, viajou. calma aí. Foi pra São Paulo e passeou. Ainda bem. Calma aí. Vereno. No dia de ontem, Vereno, ainda bem que ele tava lá. Não. São Paulo passeou, né? Não, calma aí, cara. O cara foi a São Paulo a trabalho. Ele foi fazer compras, cara. O cara foi... São Paulo tem várias lojas. Era 25 de março? De repente, um bom restaurante, ok. É. Agora, vamos ali passear em São Paulo. Ninguém fala isso, né? Eu sou mais da vibe do Coutinho. Pega logo o barco e vai pra Ilha Grande. É isso, é Foi? isso. Foi? Não sei se ele fez isso dessa vez, mas ele gosta sim. de fazer isso. Atenção, atenção. O próximo compromisso do Vasco é domingo, 8h30 da noite, contra o São Paulo, em São Januário. E posso dizer, depois de tanto tempo, o Papai do Céu tá sendo muito legal com o Vasco. Muito. Porque essa pausa também foi necessária para recuperar jogadores, como o caso do Ryan. Ele sofreu um edema na coxa direita depois do jogo contra o Fluminense e, portanto, vinha com dores. Ele não participou de alguns treinos na última semana e acabou poupado do último jogo contra o Bragantino. Agora a tendência é que ele esteja totalmente recuperado para a partida. O Ryan vinha de 6 gols em 6 jogos, numa impressionante média de 1 gol por jogo. E não por coincidência também, uma boa arrancada do Vasco, um bom 4 jogos de vitória do Vasco nos últimos... depois de 12, sei lá quantos anos? 13 anos? Sim. Isso aconteceu. Mentira, em 2024 aconteceu, agora, isso. mas foi numa circunstância de brigar para não cair. Agora, Pedrosa, por que eu falei que Papai do Céu porque assim, eu pedi um monte de coisa para Papai do Céu ano passado. Sim. Oi, sou eu de novo. Oi, sou eu de novo. Oi, sou eu de novo. Aí eu gastei tudo. Aí esse ano tá um pouquinho difícil. Mas deu certo. Deu, eu trocaria. Olha, eu faria todos os pedidos de novo. Agora, você emplacou bem, o Ryan encaixou e é o melhor jogador na era Diniz. O Diniz já aconteceu. Já tá, o Vasco é o time do momento no Brasil. É o segundo colocado no retorno do Brasileirão. E agora, pra mostrar pra todo mundo que ele vem pra brigar pela Libertadores, ele tem um confronto direto com o São Paulo. E o São Paulo geralmente é bom presságio pro vascaíno. Se a gente for olhar até mesmo sobre a fase do Ryan, o Ryan faz gol contra o São Paulo no Morumbi. Um golaço, inclusive, que ele arranca e bate no canto rasteiro. A grande fase do Ryan começou nesse jogo. Depois desse jogo, teve até a Copa do Mundo, o Ryan volta da Copa do Mundo e aí ele desanda a fazer gol. Então acho que o Ryan é um jogador que é muito importante pro Vasco, tem um nível de crescimento muito alto. É importante a gente citar que apesar de questão do edema e tudo mais, a grande verdade é que o Ryan recebeu um descanso do Vasco. Esse foi o papel. Cara, vamos deixar o Ryan descansar um pouco, porque ele já tá com 56 jogos da temporada. O Ryan jogou na Sul-Americana Sub-20 e jogou 46 com o Vasco. Então era importante ele descansar, ainda bem que ganhou 3-0 e agora ele retorna ao time do Vasco em São Januário, ingressos esgotados inclusive, como geralmente acontece. Um São Paulo que tem que ser olhado com muita atenção, com o Crespo, é um time que oscila também bastante, mas é um bom time, tem bons jogadores. Ao mesmo tempo eu vejo que o Vasco é favorito com a fase do Ryan, com a fase do Coutinho e tudo isso que você falou, Fernanda. Assim, sinceramente, eu pedi tanto durante tanto tempo. Ah, eu sei, imagino. Se tem uma coisa, cara, eu até brinquei isso na minha live. Eu cubro o Vasco desde 2017. Apesar de ser jornalista desde 13, eu cubro o Vasco desde 2017. Eu sempre pedia uma coisa. Eu quero passar um ano falando de campo e bola. Porque eu falava de política, eu falava de eleição, dinheiro. eu falava de dinheiro, eu falava de salário atrasado, eu falava de tudo. E eu nunca falava de campo e bola, que é o que eu mais gosto de falar, e todo mundo mais, que é o que eu mais gosto de falar. Nesse ano 2025, estamos falando de campo e bola. Eu não quero pedir mais nada. Palmas para o Lucas Pedrosa. Olha que estamos vivendo esse momento. Agora, Vasco e São Paulo, sabe o que me lembra? Aquela vitória dentro de São Januário com a garotada. 3-0. Ano passado, Também. 3-0. Estrela fazendo O JP, gol. Estrela. Foi 4-1. Foi 4-1? Foi Se eu não me engano. Se eu É não me engano. sério? São Paulo começou ganhando o jogo e o Vasco É verdade, ganhou. é verdade. Engraçado esse E sobre esse descanso que o Pedrosa mencionou ao Ryan, isso só foi possível por quê? Porque hoje tem elenco. Perfeito. Porque se não tivesse elenco, como que você ia descansar o seu principal jogador Ia jogar num baleado. jogo importante? Exatamente. E aí Essa é a você importância coloca, do aí elenco. quando a fase é boa também as coisas acontecem, né? Aí você coloca o teu centroavante, que ainda é o artilheiro do Brasil, mas que estava sendo muito contestado, e ele vai lá e faz 2 gols. É verdade. Isso também não é só coincidência. Não. Isso é o ambiente no futebol. Quando tá favorável, as coisas acontecem. A bola bate na trave e entra, e não vai pra fora. Entendeu, o Lucas E a Pedrosa? força coletiva, né? É verdade. Mostra que o time tem um coletivo suficiente a ponto de suprir a ausência do seu principal jogador. E olha, a diretoria Cruz Maltina já trabalha para 2026. A ideia é que sejam feitos pelo menos 5 contratações pontuais na próxima janela de transferências, todas com o objetivo de elevar aí o nível técnico do elenco. As informações
são do canal NT Vascaínos e que diz ainda que Fernando Diniz tem participação ativa nesse processo. Independentemente do resultado dessa temporada, o Diniz fica, ou Pedrosa? Fica. Consegue a manutenção de todos esses jogadores? Ryan, você acha? Ele só vai se ele quiser. Só se ele quiser ir embora. E assim, o salário tá em dia. Não é um salário ruim, ele ganha um bom salário. Eu acho que o Vasco tem que conversar com o Fernando Diniz, inclusive para renovar o contrato dele. Para ele ter mais oportunidade de ficar aqui mais tempo. O Fernando Diniz é peça crucial em tudo que acontece com o Vasco da Gama. Tudo. Da melhor individual de cada jogador, de cada planejamento do departamento de futebol, dele ligar para os caras e conseguir fazer o processo de convencimento. Ele mudou o ambiente do Vasco. E assim, isso não é só um acerto dele. Isso é acerto de quem deu suporte para ele, que é a diretoria. Sim. Mas ele é uma peça crucial hoje. Eu acho que o Fernando Diniz ele tem que cada vez mais ser ouvido dentro do departamento de futebol. E tem outro ponto também, Fernando, só para finalizar isso tudo. Lembra quando a gente cobrava estrutura? Aham. Vocês acham que a campanha do Mirassol é acaso? Não. Vai ver o CT do Mirassol. O CT do Mirassol é um dos mais modernos do Brasil. O estádio do Mirassol é direitinho, o CT do Mirassol tem estrutura. O que a gente sempre cobrava do Vasco? Cara, eu falei aqui ano passado, o CT do Vasco tinha goteira. Goteira. Container com goteira lá. Aí você acha que um jogador do calibre, seja lá do Felipe Coutinho ou de qualquer outro jogador, vai chegar no Vasco, ele vai ter o mesmo rendimento do que ele jogando no Flamengo, por exemplo? Ele jogando no Palmeiras? Não. Ele jogando no... Não. O que o Vasco fez esse ano foi, a gente investiu bem. Mas foi um dentro investimento livre do Vasco ou o Diniz exigiu? Não, Foi um no início investimento do que já ano. estava previsto da Tá diretoria. bom. Aí o Vasco foi lá e fez a área molhada, Legal. melhorou o CT em vários sentidos, melhorou o gramado do CT, melhorou tudo. E ainda é pouco. Ainda tem que fazer muita coisa, ainda tem que fazer muito investimento. Mas só essa melhora básica, ela já impacta dentro do campo e impacta também na recuperação desse atleta, em como esse atleta é encarado. Então assim, cara, o futebol, Fernanda, não tem acaso. Não tem, Não tem acaso. Tem que trabalhar com estrutura, profissionalismo e, principalmente, entendimento do que é o jogo. Exatamente. A gente vê, por exemplo, o Atlético Paranaense não vive esse hoje uma tá boa expondo fase, aí. né, Vene? Mas há muitos anos ele é um clube à frente, assim. Ele tem um CT maravilhoso quando ninguém ainda pensava muito nisso. É uma das melhores estruturas do É, futebol até brasileiro. Você hoje. conversa com qualquer profissional que já trabalhou, já vivenciou o dia a dia do Furacão, fala que é uma das melhores estruturas. De fato, não vive um bom momento, está na segunda divisão, mas, enfim, a gente pôde ver recentemente o Atlético Paranaense chegando na final de Sim. Libertadores da América. É. Sabe? Sul-Americano. Exatamente, ganhando título importante. Então, assim, eu tô com o Pedrosa, estrutura é tudo. E quando a gente fala estrutura, por exemplo, se você tem uma estrutura para trabalhar no processo de recuperação do jogador, você já minimiza o prejuízo, porque o jogador vai ficar menos tempo no departamento médico e mais tempo atuando. Então, assim, são pequenos detalhes que, no fim das contas, lá no fim da temporada, você vai ver que vai fazer total diferença. E olha só, os ingressos já começaram a ser vendidos. É o quê? Terça? Terça começa, aí a gente para de se falar. Clássico entre Botafogo e Vasco. É quarta que vem. A partida será no salão de festa. Ai, Pedro! Falar nisso, dia 12 de fevereiro tem meu aniversário lá, você me lembra, né? Tá tudo programado já. Valeu! Do Fernando Diniz para o elenco do Vasco, para o planejamento do Vasco em 2026. Você acha que realmente tem que renovar com o nosso treinador, que vem fazendo um bom trabalho, por sinal? E a respeito do Ryan, foi um descanso ou o garoto poderia ter jogado no último jogo contra o Red Bull Bragantino? Foi necessário esse descanso para não machucar para os jogos decisivos do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil? Deixa aqui o seu comentário, é importante para o nosso canal, para a gente ter uma ideia do que você está pensando sobre o dia a dia do Vasco. O seu like vai ajudar a divulgar o nosso canal. Se você puder hypar, também ajuda. E o mais importante é a sua inscrição aqui no canal. Dá uma moral pra gente poder alavancar o nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaína. Fui!